tema de hoje, que nós vamos falar sobre os benefícios da oração para a vida em família. Então, se você tem alguma curiosidade sobre o assunto, vocês podem ir já fazendo a pergunta de vocês, que depois nós vamos abrir espaços para a irmã, né, para a nossa convidada de hoje responder. Então, boa noite a todos e a todas que acompanham, que seguem o canal da Domus ASF. Eu sou a irmã Renata, faço parte da Domus e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, aliás, para receber a nossa convidada de honra, a nossa querida irmã Liane, que é filha do amor divino, que vai conversar conosco hoje sobre o sentido da oração para a vida em família, né? E os benefícios da oração para a vida em família. Então, nesse dia mundial que nós celebramos, que nós lembramos, o dia da oração, nós temos a alegria de receber essa figura tão querida, né, para vir falar sobre esse assunto que é tão interessante, um assunto que é tão delicado também para os dias de hoje. Então, irmã Liane, fica à vontade, o espaço da senhora, seja bem-vinda aqui no canal da Domus. Enquanto isso, também eu convido a você que ainda não curtiu, que curta a página da Domus, que compartilhe o link com seus amigos ou com alguém que você sabe que tem interesse no assunto que vai ser falado hoje. Então, boa noite, né, com alegria que eu acolhi o convite de estar aqui nesta noite para este encontro e me unir a essa tão importante missão de ser presença de atenção, cuidado e formação, de modo especial junto às famílias, às quais se destina a missão do Instituto Apóstolos da Sagrada Família. E elas colocam esse serviço à disposição da igreja e da sociedade. Gostei de ver verbos que expressam o serviço missão em relação às famílias dessa instituição, que é acompanhar, salvaguardar e formar. Então, por isso também me coloquei com alegria à disposição de estar aqui nesta noite, conversar com vocês sobre esse tema também tão importante. E eu peço permissão para ler, eu escrevi o texto, porque facilita ter mais objetividade e também não me delongar demais ou também não fugir do assunto. Então, eu vou seguir a sequência que eu preparei e eu vou chegar na oração à família mais para o final, né, que também vou fazer um pouquinho essa introdução de falar um pouco sobre o Dia Mundial da Oração, como surgiu, e de nós estarmos fazendo unidade também nesse momento, né, nesse dia tão importante. Depois falarei um pouco sobre a oração na Bíblia, oração na vida de Jesus e, por fim, então, a oração na família. Porque é importante a gente ter essa noção um pouco, né, da onde brota essa dimensão tão fundamental para a vida do ser humano e para a vida da família. Então, o Dia Mundial da Oração, como surgiu e onde surgiu? Foi em 1887, através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e Canadá. O objetivo era conscientizar as pessoas de que o ato de orar ia além de proferir palavras ou fazer penitências, mas também leva a um agir efetivamente no auxílio das causas sociais. Com o passar do tempo, cada vez mais grupos femininos de diversas denominações cristãs, como batistas, anglicanas, presbiteranas, foram estabelecendo dias para orar pelas missões de suas próprias igrejas, e também tinham como propósito alertar em relação às necessidades das mulheres e crianças, especialmente né, em estado de vulnerabilidade social. No Brasil, o Dia Mundial da Oração começou a ser celebrado em 1938 por um grupo de cristãos da Igreja Presbiterana e em 1969
começou a União Mundial da Organização Católicas Femininas a somar-se a essa iniciativa. Então, hoje são 170 países que vivenciam esta experiência. Então, esse Dia Mundial de Oração, todos os anos, acontece sempre na primeira sexta-feira de março. É preparado em países diferentes, com uma liturgia específica, e traz presente uma necessidade própria, específica daquela região, daquele país, mas também reza pelas necessidades do mundo, refletindo sobre ações diante dessas realidades. Este ano, o roteiro orante foi preparado no país de Vanuatu, na Oceania, no outro lado, né, do continente do mundo, né, com o tema construir um firme fundamento, construir sobre um firme fundamento, baseado no texto bíblico de Mateus 7, 24 a 27. Então, hoje, em vários lugares, países, grupos ecumênicos se reuniram ou ainda estão reunidos para esta oração. Aqui em nossa região, nos tempos em que eu fazia teologia, cursei teologia em Santo Ângelo, eu participava desse movimento, nós tínhamos grupos organizados em Santo Ângelo para esse Dia Mundial de Oração. Depois também, quando fui transferida para Porto Alegre, também participava, né, dessa oração em parceria com outras igrejas cristãs. Então, é uma experiência ecumênica muito bonita, onde a gente se une de modo especial à nação que preparou este momento e também conhece um pouco essas realidades. E eu penso assim que para nós, como igreja, estamos vivenciando o tempo da campanha da fraternidade, que também esse ano é ecumênica, né, faz todo um sentido de nós nos unir cada vez mais para rezar pelas necessidades que nos rodeiam, pela vida da humanidade. E certamente temos muitos clamores, e também das nossas famílias, né, que brotam ali e que necessitam também de um amparo de oração e também de ação. Eu gostaria também, então, neste momento, de trazer presente esse texto bíblico iluminador para este dia, que com certeza também vem ao encontro da temática desta noite. Uma pergunta: em que base, sobre que fundamento construímos a vida de nossas famílias, de nossas comunidades, da nossa sociedade? Então, escutemos essa passagem que é curta, talvez já ouvimos muitas vezes, mas é bom a gente retomar e escutar com atenção, que é a palavra de Jesus também para nós hoje, nesse Dia Mundial da Oração. Então, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Então, vem a pergunta mais uma vez: quem é para mim? Quem é para nossas famílias o alicerce, o fundamento, a rocha? O que sustenta a vida de nossas famílias, da nossa comunidade, diante das diversas tempestades que nos assolam nos dias atuais? Poderíamos citar muitas: pandemia, desemprego, violência, indiferença. Será que temos como base a fé em Jesus Cristo, o seu projeto de vida, a iluminar o nosso ser e o nosso agir? Essa passagem lembra que a nossa fé, a nossa oração,
deve sempre estar acompanhada por uma prática coerente. Ouvir a palavra e colocar em prática. Toda oração que é verdadeira, feita com confiança, conduz a uma prática do bem, que gera vida, que gera justiça, solidariedade. Mas o que mesmo é a oração? A oração é um ato onde a pessoa, a família, a comunidade se coloca em união íntima com Deus e com suas criaturas, em atitude de diálogo que requer, acima de tudo, profunda escuta, atitude de plena confiança de filhos e filhas amadas desse Deus amoroso. Ele nos ama, Ele nos ouve, Ele também nos fala e nos apresenta o seu plano de amor para conosco. Ele também nos acompanha. Ele sempre diz: eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Deus quer que a nossa escuta orante estejamos abertos, com uma disponibilidade em ser uma resposta ao seu projeto. Jesus também rezava e pedia aos seus discípulos para rezar conforme as suas necessidades, mas também as necessidades da humanidade, as necessidades dos outros, especialmente dos mais fracos. Jesus disse: pedi ao Senhor da messe para que envie operários, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus via a grande necessidade do povo, ele sentia compaixão. Precisa de mais gente para cuidar da vida do povo, para cuidar da vida das famílias. Ele também disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei, chamai e ser-vos-á aberto. Mas a oração não é algo que nos deixa passivos. Essa confiança no Pai que Jesus nos pede vem acompanhada de 3 verbos: pedir, buscar e chamar. E todo aquele que pede, busca e chama está se colocando em movimento. Ele está buscando. A oração é mobilizadora. Ela arranca-nos da nossa passividade e nos faz entrar em sintonia com o querer de Deus. E o querer de Deus é para que todos vivam intensamente, que todos tenham vida em abundância. Então, temos muito a pedir, com certeza. Temos muito a rezar. Rezar e agir. Quantos clamam por mais justiça, por mais vida? Quantas famílias necessitam da nossa prece, da nossa presença? E o quanto a família precisa rezar? Tudo é de Deus em nossa vida, mas também tudo é nosso. Vamos nos tornando mais gente, mais humanos, na medida em que somos mais oração. Essa oração nos coloca em abertura ao outro, nos move para atitudes humanas e humanizantes, solidárias. Não é Deus que se põe em movimento por meio da nossa oração, mas somos nós os movidos para que nossa vida seja capaz e seja também transparência de Deus e portadora de Deus para os outros. As formas essenciais da oração cristã são a oração de petição, a oração de intercessão, oração de ação de graças, de gratidão, de louvor, de oração e de bênção. Então, as mais diversas formas em que a gente se dirige a Deus, diante da necessidade, diante da alegria, diante
desejar o bem para o outro, enviar bênção. Então, temos muitas formas de rezar. A oração sempre pressupõe uma resposta decidida da nossa parte. Um olhar para o sentido da oração na Bíblia, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a oração já estava presente, como, por exemplo, nos vários episódios importantes de personagens bíblicos: Abraão, Moisés, Miriam, Ana, Ruth, Esther, Isaías. Também o povo de Deus expressava suas orações nos salmos, nos cânticos. Podemos citar alguns salmos que são muito lembrados, como salmos orantes, que se vocês quiserem, também, num outro momento, retomar, o Salmo número 10, Salmo número 26, Salmo número 16, 91, 116, 138, que nos coloca, né, como seres humanos diante do Deus que sempre está conosco, aonde estivermos, mesmo onde nós não pensamos que Ele esteja, Ele está. Também no Novo Testamento, Jesus, apesar de estar em íntima comunhão com Deus Pai, é considerado o mestre de oração, orando ao Pai em longas vigílias e em momentos decisivos da sua vida, desde o batismo até a morte no Calvário. Além das orações feitas por Jesus na cruz, o Evangelho de Lucas menciona 5 passagens que falam da vida de oração de Jesus. Em Lucas 5,16, Jesus se retirava para lugares solitários e rezava. Em 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de rezar e passou a noite orando a Deus. 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. 9,28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Então, a esta lista, nós poderíamos acrescentar várias outras citações. Temos a de Marcos 1,35, que nos lembra também que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Um aspecto importante para nós nos dar conta: não se diz que Jesus orava naqueles horários rígidos de oração, pela manhã, ao meio-dia, à tarde. Ele orava mais durante a noite e mais nas montanhas do que em outro lugar. Uma coisa é certa: as orações de Jesus não eram rotineiras, nem cheias de vãs repetições. Também a oração de Jesus não é uma oração intimista, que gira em torno de si mesmo. Lembramos quando ele falou para a samaritana: agora deveis rezar em espírito e verdade. Não é só lá no templo, prédio, mas em qualquer espaço Deus se deixa encontrar. Há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos anteriores ou posteriores que o envolviam em missão, o seu contexto e as pessoas envolvidas. Como se pode perceber nos textos que nós vimos acima, aquilo que antecede e aquilo que segue aos textos citados. A oração de Jesus nunca está desconexa com a realidade que o rodeava. Influenciado pela vida de oração de Jesus,
um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a rezar. Como foi, João Batista também ensinou aos seus discípulos, nós também queremos que tu nos ensines a rezar. Foi nesta ocasião que Jesus ofereceu o modelo universal da oração, o Pai Nosso, e discorreu também sobre a perseverança na oração e sobre a vontade de Deus em nos ouvir e responder. Essa passagem nós ouvimos e rezamos no dia 23 de fevereiro, na semana passada, onde os discípulos estão pedindo a Jesus que os ensine a rezar. É diante do testemunho orante de Jesus que os discípulos despertaram para o valor da oração. Qual o valor e a importância de rezar? Qual o valor e a importância do nosso testemunho orante? O Pai Nosso nos mostra a simplicidade e intimidade da pessoa com Deus. Começa reconhecendo que Deus é nosso Pai e que seu nome é santo, que nascemos para louvá-lo e ter compromisso também com a sua vontade. Imploramos nesta oração pelas necessidades, pedimos perdão das nossas faltas e nos comprometemos a perdoar também os nossos irmãos. O Senhor nos convida a pedir o pão para prover as necessidades de cada dia, de todos os irmãos e irmãs. E a oração termina com Jesus nos ensinando a pedir pela nossa maior necessidade de não cair na tentação do pecado e nos livrar do mal. E esta oração acompanha todas as famílias, acredito. É uma das primeiras orações que aprendemos a rezar. E quando falamos em oração na família, quem não lembra da canção do Padre Zezinho, a oração pela família? Então vamos, nesse momento, nos deter um pouquinho sobre esse tema, o sentido da oração na vida da família. E queremos pedir que Deus abençoe todas as famílias que estão nos acompanhando, abençoe também todas as famílias que nós acompanhamos também. Que cada um de nós, de repente, agente pastoral, acompanhe na sua vida pastoral. Mas também que as famílias que nos acompanham peçam a bênção de Deus para a sua família. Gostaria de falar um pouquinho nesse momento da minha experiência de oração na família, na infância. Pode não ter sido o melhor, o maior modelo, mas eu guardo vivo a lembrança dos momentos de oração em família. Ajoelhávamos atrás das cadeiras para rezar o terço. Rezávamos antes das refeições. Tínhamos também alguma participação dos grupos de família, lá no interior, onde a gente ia de noite, com lanterna ou à luz do luar. O bom desses encontros é a oração, mas também é o encontro, é a partilha, é a vida que gira nesses momentos. Íamos nos cultos, nas missas, era longe para caminhar, íamos a pé, chuva ou não chuva, íamos, participávamos. E quero dizer também com muito carinho que um grande suporte de oração na vida da família, da nossa família, foi e continua sendo o testemunho orante de nossa mãe. Somos 7 irmãos. Ela sempre reza pelas necessidades da família, pelos filhos, quando estão em viagem ou quando estão doentes, outras realidades, pelos netos, bisnetos que hoje já tem. Ela abençoava com água benta, e são essas raízes de fé cultivada que continuam também nos fortalecendo.
não sem dificuldades, ou de repente, não o mesmo vigor de fé que a nossa mãe tem, né, está com todos, mas ele está ali a nos estimular a viver a nossa fé. É sempre um convite a nunca perder a fé, a esperança e o amor a Deus. Hoje ainda trago também um referencial da comunidade de fé, comunidade eclesial, Santa Lúcia, da linha 12 Norte, que sempre rezou e continua rezando pelas vocações, também pela minha vocação, ao que sou muito grata. Por que partilho essa experiência? Porque acho que falar da importância da oração na família é a gente também sentir na própria pele, ter vivenciado e continuar vivenciando também essa experiência, sentir o seu valor, a sua importância, e mesmo que por vezes ela tem altos e baixos, por vezes de repente não estamos tão animados, tão estimulados, ou tão ardorosos em nossa fé, ela nos estimula a retomar em dados momentos. Então, tudo aquilo que é cultivado, aqueles momentos que nós rezamos, que colocamos diante de Deus, Deus vai, num dado momento, mostrar, e Ele estará sempre conosco, está sempre com as famílias. Então, assim eu posso dizer que a oração em família é, antes de tudo, um ato de amor, um ato de gratidão a Deus. Unir as pessoas com as quais convivemos em ambiente de reflexão e espiritualidade fortalece os vínculos de amor, de perdão, de comunhão e de fé. Entre as vantagens de rezar em família está o fato de que todos podem aproveitar estes momentos para reforçar seus pedidos, seus agradecimentos, as suas bênçãos. Além disso, fazer oração junto, estar em sintonia com Deus que nos ama, nos escuta, caminha conosco, também ajuda a fortalecer a espiritualidade, que ajuda a proporcionar um clima de paz interior, paz em família, fortalecer a comunhão entre as pessoas de gerações diferentes, entre toda a criação. Desperta também para um diálogo e encontrar os caminhos de perdão e superação das dificuldades de convivência. É um aprendizado também com os nossos limites. Nem sempre nós temos a força para superar por nós mesmos. Sabemos pela nossa fé que podemos confiar e acreditar em Deus, colocar nas mãos de Deus também as realidades de nossas famílias, não só da nossa família núcleo, mas também das famílias que nos rodeiam. Eu gostaria também de, nesse momento, recordar uma palavra muito bonita e importante do Papa Francisco, dita no dia 27 de dezembro, agora de 2020, final do ano. Ele dizia assim: em família se poderá experimentar uma comunhão sincera, quando ela é casa de oração, quando os afetos são profundos e puros, quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana de viver é amenizada pela ternura recíproca e pela serena adesão à vontade de Deus. Para quem ainda não tem o hábito de rezar em família, vai uma sugestão de como começar. Certamente muitos que nos acompanham já têm o hábito de rezar em família. Outros, de repente, não. Outros fazem suas orações pessoais. Mas eu posso dizer também que começar a rezar em família nem sempre é uma tarefa que acontece de forma automática. Tornar o ato de fazer orações junto com os familiares, tornar isso um hábito, é um grande desafio nos tempos atuais. Uma das principais dificuldades é o modo de vida que vivemos.
temos inúmeros afazeres, e há uma dificuldade para fazer as agendas de cada um baterem. Isso é real. Também somos permanentemente estimulados em estar conectados através das mídias, das redes sociais. A sensação é de estarmos sempre ocupadas. Mas com a organização de um tempo para oração, poderemos perceber que é possível e necessário encontrar algum tempo para permanecermos juntos ao lado de nossos familiares. Quando não conseguimos rezar juntos, quando isso não se torna possível, façamos nossa oração pessoal uns pelos outros, pela família. Rezamos ao levantar, ao deitar, também durante o dia. Não existe momento único. Qualquer hora é hora de rezar. Podemos fazer também na nossa vida uma constante oração. A nossa fundadora, nossa congregação Irmãs Filhas do Amor Divino, ela dizia: para mim, rezar é estar em permanente presença de Deus. Foi uma frase forte que a acompanhava. Isso não quer dizer que não tenhamos os momentos específicos de oração. Eu tenho algumas dicas práticas, se isso pode ajudar, para criar um hábito de rezar em família. Um primeiro ponto é necessário conversar em família sobre a importância dessa oração. Sentir a importância. Reúnam-se em família e conversem sobre esse assunto. Determinem algum horário. Preparem um ambiente, um espaço orante. Pode ser simples, mas é um sinal do sagrado. Coloquem a Bíblia, alguma imagem de santo ou da santa de devoção. Faça da sua oração um momento importante em que a família se reúne, onde todos podem participar. Distribua também alguma tarefa, pai, mãe, filhos, ou mãe, filhos, conforme a realidade da família, né? Reze uma dezena do terço, ou leia um texto bíblico, converse sobre sua mensagem, alguma oração específica também que queira rezar. Lembre de rezar pela sua família e por todas as famílias, pelos doentes, mas lembrem também de agradecer a Deus pela vida e também rezem pelas outras famílias. Importante ressaltar que na oração não é só pedido, mas também agradecimento. A gratidão é muito importante. Ela nos abre para o outro, que é Deus, reconhecendo também, assim como Maria, as maravilhas que ele realizou na vida dela, na vida do seu povo, reconhecendo também as maravilhas que ele realiza em nossas famílias, em cada uma de nós. Peçam também a bênção para os outros, para a sua família. Pedir bênção é desejar e querer o bem aos outros. Que Deus abençoe. E assim cada família também será uma bênção no ambiente onde vive. Eu antes falava também da nossa experiência como família na participação eclesial. Então eu considero muito importante que também as famílias, todos os cristãos e cristãs, participem também da sua comunidade local. Mas é claro que neste momento não podemos participar presencialmente, né, devido à pandemia, mas é um momento pontual. Mas também é um momento em que em casa nós continuamos sendo igreja e nos unimos com toda essa igreja para rezar também por toda essa realidade da pandemia. Rezar também por tantas pessoas afetadas, por tantas famílias afetadas, por tantos que perderam seus entes queridos e estão perdendo.
rezar por aqueles que cuidam da saúde na linha de frente. Então, é importante a gente continuar se sentindo igreja, mesmo que não possamos participar da comunidade. Como batizados, somos membros de uma comunidade de fé que nos envolve num compromisso com a vida e a missão dessa igreja local, inserida sempre num contexto de uma sociedade. Nós não vivemos isoladas. Nós sempre somos para o outro, a nossa razão de ser é para o outro. Também a razão de ser família não é só para si, mas é também dentro da igreja, dentro da sociedade. Ela é um diferencial. Aquilo que ela cultiva em família, onde ela passa. E mais no final, agora da minha fala, eu quero falar também como animadora vocacional. Eu sou da equipe da Diocese de Animação Vocacional, também da província, do Regional Sul 3, e não poderia deixar também de agradecer o dom da vocação de todas as famílias, das nossas famílias, e lembrar que é das famílias que brotam as vocações para os diversos ministérios da Igreja. Um grande motivo de oração de cada família deve ser a oração pelas vocações, a começar a rezar pela graça e fidelidade da sua própria vocação. Isso é importante. A gente tem mais força para perseverar diante das adversidades, das diferenças, quando a gente tem a força da oração em família. Então, rezemos por nós e pelos outros. Rezem também pela vocação de seus filhos e suas filhas, para que cada uma possa realmente se colocar na escuta de Deus e dar a sua resposta ao chamado que Deus faz. E assim, cada um poderá encontrar o sentido e a razão de ser neste mundo. Hoje, mais do que nunca faz-se necessário falar sobre a vocação em família, também rezar pelas vocações. Então, é um apelo que também eu faço que incluam em suas orações. Então, acho que, diante da fala, dá para perceber o quão é importante a dimensão da fé, da oração em nossa vida. A fé pessoal, a fé em família, a fé cultivada em comunidade e o compromisso a que ela nos destina de sermos também testemunhas, conforme o Evangelho dizia: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como aquele que constrói a sua casa, que constrói o fundamento da sua família sobre a rocha que é Jesus. E seu projeto de vida, que quer nos acompanhar, como também nosso projeto de vida, a testemunharmos, a ser este sinal no mundo. Então, da minha parte, é essa fala, e depois, bem no final, eu gostaria de rezar a oração do Papa à Sagrada Família. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou destacar algo também daquilo que foi falado, ou mesmo trazer um elemento a mais, está à disposição, é claro. Parabéns, irmã. Linda, reflexão profundíssima. A senhora está sendo bastante elogiada aqui nas redes sociais, todo mundo agradecendo, né, pela sua reflexão, que foi muito linda, muito profunda. E eu consegui escrever 2 perguntas, eu não sei se a Laércia conseguiu escrever outras. Tem uma pergunta assim: neste momento de dor, como a oração pode nos ajudar? E eu já vou ler a outra pergunta, que eu acho que tem um pouco de relação também com a primeira. Por que lembramos mais da oração quando estamos em dificuldade, sofrendo ou doentes? Acho que são as duas perguntas se interligam, né? Então, como a oração pode ajudar nesse momento de dor? Foi essa a pergunta, mais ou menos, né?
E por que, então, lembramos mais de rezar quando estamos em dificuldades, sofrendo, doentes? Isso. Eu acredito que sempre na nossa fragilidade humana, diante do sentimento de dor ou às vezes de impotência, nós recorremos a alguém que nos possa ajudar. E claro que a gratidão, ela é algo que nem sempre nós temos tão presente de agradecer quanto de pedir, né? Antes eu dizia que existem as diversas formas, né, de rezar, né? Então o pedido, a intercessão, a gratidão. Mas normalmente o pedir está mais presente, né? Porque diante da fragilidade humana há necessidade de pedir algo que venha ao encontro daquilo que necessitamos, ou alguém que venha ao encontro do que necessitamos. Então, com certeza, é muito natural estar mais presente essa dimensão. E pela fé, nós acreditamos que, colocando nas mãos de Deus, Ele vem em nosso socorro. E se formos olhar também na Bíblia, os salmos que eu citei, vários deles são salmos de pedido de socorro, de ajuda ao Deus diante da fragilidade humana. E sempre existe uma resposta, nem sempre nós a percebemos, e não, de repente não a temos da forma como nós a queremos, né, também. Então, nem tudo é algo de pedir uma resposta mágica ou só daquilo que nós queremos, mas, com certeza, acreditando que Deus caminha conosco, nós temos uma força muito maior de enfrentar. E pela experiência própria, acredito que, né, cada um de nós já fez, quando passou por algumas dificuldades ou situações até de doença, de dor, o quanto que a fé é importante, é um suporte, né, tanto da pessoa quanto dos outros que a rodeiam. E ela dá uma energia, traz uma energia muito boa. Então, por isso que nunca tenhamos medo de pedir a Deus quando estamos em situação de dor. E acredito que agora, diante da pandemia, tantas dores estão ali, que não é só a dor da doença, é a dor do desemprego, é a dor da divisão, do isolamento, né? É a dor de ficar distantes daqueles que amamos. Então, existem várias dores que nos acompanham, né? E então não podemos realmente avançar naquilo que não é bom nesse momento. Então, aonde encontrar força diante disso também? É pedir que Deus nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem, para que possamos prosseguir. E não sem sofrimento, sem dor, mas com aquele consolo que nos vem de Deus, né? Deus está conosco, tenhamos fé, Ele vai nos fortalecer. Temos experiências de perdas, de dor, mas isso não cabe a nós, não temos como evitar. Então, o que podemos fazer? Rezar, nos unir, nos fortalecer, a comunhão, né, entre nós. Então, é tão importante isso, né? Não nos esquecer uns dos outros. E, às vezes, a oração não é só uma fórmula. Às vezes, são palavras de carinho, de amor, que brotam daquela fé que nós alimentamos em nosso coração. Então, podemos ser essa presença do consolo de Deus umas para com as outras, né? Nós, pessoas humanas. Então, acho que é importante isso. Não sei se respondi alguma coisa, né, mas Sim, acho que sim. por aí. Irmã, gostaria de destacar uma coisa que a senhora falou a respeito da sua experiência de oração, né? Que começou na família, que era ali sua mãe que cultivava, que ensinava, que chamava todo mundo para rezar. E assim, ó, diante da sociedade de hoje, como é que as famílias podem estar iniciando, ou até mesmo os pais, né, reunindo os filhos para iniciar eles na oração? Porque o que eu vejo, eu não sei se isso acontece com todo mundo,
Mas, assim, ó, eu vejo que as famílias são muito fragilizadas e, assim, elas se perdem muito, cada um no seu lugar, cada um na sua rede social, e acabam não criando esse momento de comunhão entre si, né? Não fazendo um momento de oração, seja na hora da refeição, ou seja na hora que levanta, ou seja na hora que vai dormir. Não se cultiva mais esses momentos assim fortes, né? Que a oração, ela justamente ela une, ela fortifica, ela nos ajuda a superar os momentos difíceis que nós estamos passando. Como fazer para as famílias entender isso, que a oração é importante, que a oração é uma energia que dá força? Olha, eu, assim, como eu falei da experiência, claro que, como eu vejo assim hoje, isso não posso dizer que isso está tão presente em fórmulas ou atitudes nas famílias dos meus parentes todos, né? Mas que essa fé, ela nos remete a Deus. E, de repente, assim, um chamado a retomar de novo, mais, né? Não precisamos ter, de repente, momentos tão longos, mas algum momento, ter a palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus traz luz, traz esperança, traz força, coragem, alguma oração que a família considera importante. Eu, por exemplo, tenho a oração aqui comigo, né? A oração ao Espírito Santo, né? É o Espírito, Jesus disse, eu enviarei a vocês o Espírito Santo que vos ensinará as coisas que vocês devem fazer, que vocês devem viver. Então, eu tenho uma oração bem curtinha e ela me dá muita força. Então, por isso eu digo assim, pela experiência, que vale a pena a gente se organizar para ter momentos, sim, de oração na família. Não precisamos, de repente, todos os dias, mas algum momento durante a semana, ou quem pode, né, todos os dias, cada um se organiza dentro da sua realidade. Mas, pouco a pouco, recuperar esse espírito de oração, de fé, e achar formas diferentes, não precisamos rezar da mesma forma como rezávamos antigamente, hoje temos maneiras diferentes, e eu vejo também, hoje tem os grupos de família, né, vejo até meu pai e minha mãe, que lá também continuam participando lá na cidade, bem idosinhos já, mas os vizinhos às vezes vêm, agora não, mas quando era possível, vêm buscar, participam junto, e assim, acho que vocês também, outros têm experiências que poderiam estar partilhando e dizendo, vale a pena a gente se organizar e retomar com mais intensidade a vida de oração pessoal, na família e também na comunidade de fé, na sua paróquia, na sua igreja, ou quem é de outra religião também, no seu espaço, seja qual for, cada um tem o seu espaço de cultivo da sua fé e também da missão a que somos chamados. E também nós somos testemunhos da fé cultivada no espaço do nosso trabalho, né? Nós cristãos e cristãs, aonde nós formos, nós somos cristãos e cristãs. Então, é ali que nós vamos deixar o sinal. E o cultivo da oração, eu dizia antes, ele traz um clima de paz interior, também um clima de paz para a família, e isso reflete no meio onde vivemos, e quanto mais nós cultivarmos, mais nós vamos contagiar também outros a ter essa experiência, dizer que é bom, que é importante, que vale a pena, não é só para cumprir, né, um ato, uma regra, uma norma, né, mas é para o bem da nossa vida, para o cultivo de algo maior e na certeza de que temos um Deus em que nós podemos depositar a nossa confiança, podemos acreditar que Ele quer nos ajudar, que Ele quer nos iluminar, que Ele quer nos fortalecer. Irmã, tem vários comentários aqui. Irmã Liane, muito obrigada por esse ensinamento. Nesse momento em que estamos passando, temos muito a rezar. Abraços, Renato. Renato, falou isso para a senhora. E assim, eu não vou ler porque são mais de 79 comentários, agradecendo a senhora pela participação, né, pelo testemunho também de vida que a senhora tem na comunidade, na igreja. E assim, nós da DOM só temos a agradecer também a senhora
deixo espaço agora para a senhora fazer as suas considerações. E só uma coisa que eu lembrei, coincidência ou não, o Papa Francisco também está viajando hoje, né? Está visitando o Iraque. Então, inclui eles também nas nossas orações. Isso. Então, que bom, né? Se esse momento foi importante, foi bom para mim também, né? No momento que fui preparando, a gente vai retomar a sua experiência também de vida de oração e também se dar conta que a gente também precisa crescer sempre. Estamos sempre num processo de crescimento, do cultivo da nossa fé. No tempo que eu trabalhava na catequese, tem muitos catequistas que eu vejo que estão acompanhando, o pessoal da juventude está acompanhando também. Nós dizíamos assim, né? Que a nossa fé, ela começa desde o ventre materno e vai até o ventre da terra, o cultivo da nossa fé. Vamos amadurecendo a cada instante, a cada dia, nunca estamos prontos. Então, vamos continuar cultivando, intensificando a nossa vida de fé, de oração também. Então, como eu dizia antes, né, eu gostaria de concluir com a oração do Papa Francisco, a Sagrada Família, rezando por todas as famílias. E eu peço também que as famílias rezem por nós também, a vida religiosa consagrada. Nós também rezamos em comunidade, com certeza, sim, faz parte também do próprio estilo de vida, nós estarmos organizados em comunidade para rezar em comunidade juntas. Então, nós rezamos sempre de manhã, de meio-dia, à noite, à tardinha, né, conforme cada comunidade se organiza, também tem seus momentos próprios de oração em comum, mas também tem os momentos de oração pessoal. Então, rezo, então, essa oração e agradeço a todos e a todas que acompanharam e que Deus abençoe e ilumine. Então, Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, hoje dirigimos o nosso olhar com admiração e confiança. Em vós contemplamos a beleza da comunhão no amor verdadeiro. A vós confiamos todas as nossas famílias, para que se renove nessas maravilhas da graça. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do Santo Evangelho, ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual. Doa-nos o olhar claro, que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação, faz renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculos de oração e transforma-as em pequenas igrejas domésticas. Renova o desejo de santidade, sustenta o nobre cansaço do trabalho, da educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão. Sagrada Família de Nazaré, desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, bem inestimável e insubstituível. Cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz, para as crianças e para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem é pobre e necessitado. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Amém. Amém, amém, irmã. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no canal da Domus. E eu quero agradecer a todos, né, que estiveram assistindo, que estiveram compartilhando essa live. Vocês podem continuar compartilhando, porque ela vai estar disponível no YouTube para quem não teve a chance, a oportunidade de assistir agora, de participar conosco, né? Então, depois volta lá no canal e assiste. E muito obrigada mais uma vez, irmã Liane. Aguardamos a senhora uma próxima vez também. Tá bom, obrigada e tudo de bom. E obrigada pelo convite. Nada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.